Meus amigos, uma das maiores ofensas para qualquer regime comunista é a homeschooling, ou seja, educar os filhos em casa, ou pelo menos não no sistema público de educação. É claro que isso é uma ofensa para qualquer regime comunista, porque é nas escolas que se molda a mentalidade, que se implanta a mentalidade revolucionária desde criança. E como o comunismo tem o propósito sempre imediato de destruir o conceito de família, destruir a relação dos filhos com os pais, é claro que as escolas são como quartéis generais da deformação humana. Pois bem, em Cuba não é diferente. Esse senhor que vocês estão vendo é um jornalista Roberto Quiñones, e ele está preso. Ele está preso porque no dia 22 de abril, ele foi um dos poucos jornalistas a ter a coragem de fazer uma reportagem de um casal que está lutando na justiça para poder educar os seus filhos em casa. Quiñones dirigiu-se aonde se encontrava esse casal, num escritório de advocacia para fazer a reportagem, e lá foi buscado pela polícia, evidentemente porque o Estado se sentia ofendido ou atacado pela futura reportagem de Quiñones. Ele foi levado a uma delegacia, foi torturado na delegacia, saiu dela com vários hematomas e um problema muito sério no tímpano. Teve que ir ao hospital. Depois recebeu uma multa. A delegacia o torturou, o libertou e depois enviou para ele uma multa. Ele se recusou a pagá-la, porque alegava não ter culpa nenhuma. Ao se recusar a pagar, foi levado a tribunal e condenado a 1 ano de cadeia. No dia 7 de agosto, o tribunal o condenou a 1 ano de privação da liberdade, substituído por trabalho correcional com internamento, um encarceramento. Mas um atentado à liberdade, só que dessa vez isso está repercutindo internacionalmente. O Infobae informou agora que os Estados Unidos exigiu do regime cubano a liberação imediata do jornalista Roberto Quiñones. Mike Pompeo qualificou o encarceramento suspeito, disse que é suspeito, indicou que sua prisão e juízo estiveram marcados por uma desconsideração flagrante às normas legais, o que é típico do regime cubano. O secretário americano de Estado assegurou que as autoridades cubanas não informaram a Quiñones o que havia contra ele até minutos antes do juízo e não lhe permitiram a representação legal no juízo, não lhe permitiram a defesa. Ademais, segundo os Estados Unidos, os fiscais do regime não permitiram a Quiñones apresentar provas de suas feridas, de seus hematomas e o problema no tímpano, por parte dos policiais que o haviam prendido anteriormente. Pompeo acrescentou que os funcionários cubanos não deixaram que o periodista, que o jornalista visitasse a seu pai, que está enfermo, que está acamado. A juízo do governo de Donald Trump, a pedido do governo de Donald Trump, Pompeo disse: tristemente, esse é um exemplo a mais da violação contínua por parte do regime cubano aos direitos humanos, incluindo os direitos à liberdade de expressão e as garantias de um juízo justo. Pois bem, o que há de novidade nessa história? Nada, absolutamente nada. Há pouco tempo atrás, um grupo de homossexuais queria fazer uma
uma parada, a parada do orgulho em Cuba, e foram todos espancados e presos. Bem, Che Guevara já fazia isso em praça pública, a céu aberto, saía com uma pistola carregada e voltava com a pistola descarregada e deixava pelo caminho homossexuais, que eram reconhecidos como tal, com balaços na cabeça. Maravilhas do regime cubano que muitos artistas e políticos brasileiros gostam tanto, embora nenhum deles more lá. Chico Buarque, por exemplo, adora Cuba, mas passa as férias em Paris, ao que sabemos. Nada disso é novidade. O problema dos Estados Unidos é o seguinte: já tentou de tudo contra Cuba. Embargo, ameaças, enfim, boicotes políticos e tudo mais, e nada adiantou. Cuba continua lá há mais de 50 anos atentando contra a liberdade e os direitos humanos. Agora, o problema está muito mais grave, se agravando muito mais, porque de repente todo mundo resolveu tirar onda com os Estados Unidos. Eu disse hoje de manhã, o Irã está sob embargo econômico, a Síria sob embargo econômico. O Irã teve alguns dias atrás um petroleiro apreendido em Gibraltar, no estreito do Mediterrâneo, e agora está mandando outro navio carregado de petróleo para a Síria, para provocar os Estados Unidos. A Coreia do Norte está provocando os Estados Unidos. Rússia e China estão provocando os Estados Unidos. Venezuela nem se fala. Nicarágua não está nem aí. O López Obrador, ali do lado, no México, provoca os Estados Unidos, dia sim, outro também. E aí, o que fazer? Todo mundo sabe que Donald Trump, no momento, só pode latir. E latir não muito alto, porque as eleições estão aí. Trump está amarrado. Nós defendemos a ideia, ou melhor, acreditamos que depois das eleições o papo será outro, a conversa será outra, principalmente se Trump ganhar, ou especialmente se Trump ganhar. Só que até lá muita água passará debaixo da ponte. Essas agressões tendem a crescer, e muito. E daqui a pouco os Estados Unidos, ou melhor, Donald Trump, pode chegar nas campanhas eleitorais como uma espécie de falastrão. Fala e não faz nada, porque a gente não pode esquecer que a esquerda vai capitalizar tudo o que puder. Muita gente já nos Estados Unidos, gente ligada a Donald Trump, do Partido Conservador, está dizendo mais ou menos isso. Fala e não diz nada. Pompeu está pedindo, exigindo que Quiñones seja solto imediatamente. E aí, se não for, o que os Estados Unidos farão? Nada. Mais uma bravata por água abaixo. Até depois, amigos. Ou, retrocedendo a fita um pouquinho, muitas vezes é melhor ficar quieto. Agora sim, até depois.